Fala aí, meu aluno, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos trabalhar mais um pouquinho de direito penal aí. A gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre o artigo 13. Embora nós tenhamos saído um pouquinho do contexto em si, a gente vai seguir a ordem do código até onde nos for conveniente. Então aqui nós trabalharemos basicamente com a chamada relação de causalidade. Relação de causalidade. Para que você possa se situar, para que você possa se ambientar no universo dessa relação de causalidade, eu preciso trabalhar contigo aqui o conceito analítico de crime. Você sabe que o crime é composto pelo fato típico, pela ilicitude e, por derradeiro, pela culpabilidade. Vamos lá. Dentro do fato típico, nós temos alguns conceitos a serem estudados. Então, nós vamos estudar 4 aspectos importantes aqui que também irão se subdividir. Nós vamos estudar a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Ah, legal, Lucas. Se for só isso, tá bom. Mas isso basta? Não. Por quê? A conduta, ela pode ser praticada aqui de 2 formas diferentes. Por ação ou omissão. E essa conduta, ela deve vir embasada em dolo ou culpa. Então, nós vamos estudar cada um desses elementos. O resultado, ele pode ser um resultado naturalístico, ou ele pode ser um resultado denominado jurídico. Quando se fala em nexo causal, nós estudamos basicamente causa e concausa, que é aqui que vai pairar a nossa aula de hoje, dentro da causa e concausa. E por derradeiro, quando se fala em tipicidade aqui, nós temos a tipicidade no seu aspecto material e a tipicidade em seu aspecto formal. Dentro do fato típico são esses os elementos. Então nós vamos construir um raciocínio que te permita identificar com a mais absoluta e pura clareza cada um desses elementos. Então agora a gente vai falar sobre uma causa e concausa, resultado. Posteriormente a gente fala sobre conduta, ação e omissão. E assim vamos evoluindo. Show? Beleza. Só para a gente completar aqui o raciocínio, quando a gente estuda a ilicitude, nós estudamos basicamente ela por um conceito reverso, porque nós analisamos de maneira detalhada as suas causas de exclusão. Então, a gente toma por parâmetro, deixa eu fazer aqui dessa forma que vai ficar melhor. A gente toma por parâmetro as suas excludentes, que nós chamamos de lesse. Então, nós vamos estudar aqui a legítima defesa, vamos estudar o estado de necessidade, vamos estudar o cumprimento estrito, cumprimento estrito de dever legal e vamos estudar aqui o exercício regular de direito. Topzera? E quando a gente fala em culpabilidade, nós vamos estudar basicamente a imputabilidade penal, nós vamos estudar o que se chama de exigibilidade de conduta diversa e nós vamos estudar a chamada potencial consciência da ilicitude.
Olha que legal. Isso aqui é basicamente um esboço que a gente ainda consegue abrir mais acerca da teoria do crime. Você tem o crime como fato típico, ilícito e culpável, e aí você tem os elementos de cada um deles. Galera, não é um caminho fácil, eu concordo. Para quem está chegando, são muitos termos novos, é muita coisa. E se a gente parar para pensar, cada um desses elementos ele também se ramifica. Então a gente consegue espalhar essa teoria por pelo menos mais uns 200 quadros desses que nós temos aqui. Mas como eu disse, a gente vai centrar a nossa análise em determinadas situações. E agora a gente vai ficar aqui, ó. Causa e com causa. A gente vai entender o que é a causa que produz o resultado. Tudo bem? Então vamos lá. A gente parte o nosso estudo, voltando um pouquinho, para analisar a relação de causalidade e para analisar o artigo 13 aqui. O artigo 13, ele estabelece uma premissa muito básica. O resultado de que depende a existência de um crime só pode ser imputado a quem lhe tenha dado causa. Então veja, é uma premissa básica. O resultado só pode ser imputado, a quem lhe deu causa. Beleza. Então, o responsável por uma conduta é quem deve ser responsabilizado. E o mesmo artigo 13, ele ainda estabelece o seguinte, que considera-se como causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria sido produzido. Então a gente consegue ilustrar isso aqui de uma maneira bastante simples. Causa é tudo aquilo que contribui para a produção de um resultado. Imagina aqui, ó, para você ficar com a cabeça fresh, light, de boa. Vamos ficar no fundo branco aqui, tá? Você imagina o seguinte, você imagina que eu queira tirar a vida do meu desafeto. E aí, para isso, o que eu faço? Eu vou lá, numa casa agropecuária, compro um veneno. Eu chego em casa, misturo esse veneno numa bebida, ligo para ele, chamo ele para vir até a minha casa. Enquanto ele está em deslocamento, eu vou lá na área da minha casa, tomo um gole de cachaça, fumo um cigarro, volto, aguardo ele chegar, sirvo a bebida para ele. Vamos lá. Tudo aquilo que vai contribuir para o resultado, eu vou chamar de causa. Então você imagine que o meu desafeto chegue até minha casa, tome a bebida e morra. Eu preciso considerar como causa aquilo que efetivamente contribuiu para o resultado, serviu para que o resultado fosse produzido. Então, eu ir até a casa agropecuária é importante para o meu resultado? Sim, é porque se eu não tivesse ido, o resultado não teria ocorrido. Então é uma causa importante. Causa aquilo que contribui para o resultado. É uma causa. O fato de eu colocar o veneno na bebida é importante? Sim, porque se eu não tivesse colocado, o resultado não teria ocorrido. Agora, o fato de eu ir para a minha área externa, tomar um cigarro, é relevante para o resultado? Não. Por quê? Se eu não tivesse tomado, o resultado ainda assim teria ocorrido, sacou? Então por isso que eu não posso considerar isso como uma elementar. Eu só vou me debruçar para fins de investigação sobre aquilo que realmente me importa. Então o artigo 13... Vou fazer um recorte aqui, tá, Matheus? O artigo 13, ele adota uma teoria que é chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais.
dos antecedentes causais. Eu vou analisar os antecedentes, vou analisar tudo o que aconteceu para a produção do resultado. E nesse contexto eu terei a chamada causa do resultado. Essa teoria da equivalência dos antecedentes, ela também pode ser chamada de teoria da conditio sine qua non. São sinônimos, tá? Uma teoria adotada no caput. Só que essa teoria, para eu identificar as causas, eu preciso conjugá-la, eu preciso somá-la aqui com o chamado método de eliminação hipotética. O que é isso? Eu vou analisar os antecedentes causais, eu vou analisar as causas, e o que eu vou fazer? Cada um desses elementos eu vou suprimi-lo mentalmente para verificar se ainda assim o resultado teria ocorrido. Por quê? Com a teoria da equivalência dos antecedentes mais a eliminação hipotética, eu consigo identificar se aquela causa ela é propulsora do resultado. Então lembre do meu exemplo. Veja, se eu suprimir mentalmente a minha conduta de ter ido à casa agropecuária para comprar veneno, o resultado teria ocorrido? Não, não teria ocorrido. Então veja, isso é uma causa. Causa é aquilo sem a qual o resultado não teria ocorrido. Se eu não vou na casa agropecuária, acontece o resultado? Não. Então essa é uma causa importante. Quando eu coloco na bebida, se eu tiro essa minha conduta de colocar a bebida, o veneno na bebida, teria ocorrido o resultado? Não. Então essa é uma causa importante. Quando eu tomo uma cachaça, fumo um cigarro, se eu tirar essa conduta, o resultado teria ocorrido? Teria. Então isso não é relevante. Causa é tudo aquilo que sem a referida causa, o resultado não acontece. Então, se você tira a conduta e o resultado não aconteceria, essa é uma causa importante. Então você conjuga a teoria da equivalência dos antecedentes com o chamado método da eliminação hipotética e você chega aqui a uma conclusão, a uma teoria, que é a chamada teoria da causalidade objetiva. Que nada mais é do que a conjugação da teoria da equivalência dos antecedentes com o método de eliminação hipotética. Então, causa é tudo aquilo que contribui, direta ou indiretamente, para a produção de um resultado. Legal? Bonito, né? Esse quadro aqui ficou show de bola, mas infelizmente não poderemos continuar com eles. Porque agora a gente passa para a análise do artigo 13, parágrafo 1º. Vamos lá, a gente vai para outro instituto agora. Quer dizer, nós não vamos necessariamente direto para o parágrafo 1º, porque ainda temos um outro caminho a perseguir, tá? Veja só. Agora a gente já sabe o que é causa. O que é causa? Nós já sabemos, causa é tudo aquilo que contribui para o resultado, mas nós temos também um outro termo que é denominado concausa. Lucas, o que é isso? Concausa é quando nós temos a chamada concorrência de causas. Ou seja, quando você tem mais de uma conduta que vai contribuir para um evento danoso. Então, ó, imagina que você tem aqui duas pessoas e essas pessoas portando arma de fogo, querendo tirar a vida desse indivíduo aqui, as duas disparam. E esse camarada aqui morre. Vamos lá. A grosso modo, houve disparos de arma de fogo, duas pessoas dispararam arma de fogo e produziram a morte de um indivíduo. Quantas causas produziram o resultado? Pelo menos duas. E aí, o que eu preciso analisar?
qual foi a causa propulsora do resultado. Eu devo analisar a causa propulsora do resultado para poder identificar como fica a responsabilização penal de cada um desses indivíduos. Quer ver? Quando a gente fala em concausa, essas concausas, elas podem ser concausas absolutamente independentes, ou essas concausas podem ser concausas relativamente independentes. Vamos lá. Você já sabe o que é concausa, né, meu filho? Concorrência de causa. Show? E aí, essa concausa absolutamente independente é quando você tem uma causa que vai produzir o resultado, uma causa produtora do resultado, que não tem absolutamente nenhuma relação com a causa originária. Essa concausa, ela pode ser pré-existente, essa concausa pode ser concomitante, ou ela pode ser superveniente. A concausa relativamente independente é aquela causa concorrente, é aquela causa que contribui para o resultado, mas que ela tem uma relativa participação com a causa originária. E ela também pode ser pré-existente, ela pode ser concomitante, ou ela pode ser superveniente. Classificação é a mesma. Mas vamos lá, vamos trabalhar então com os exemplos aqui para a gente identificar. Uma concausa absolutamente independente é existente. Imagine o seguinte, uma mulher, querendo matar o seu marido, ministra-lhe, dá para ele um copo com veneno dentro, com o intuito de matá-lo. Então a mulher quer matar o marido e ela ministra veneno a ele. Esse marido tomou o veneno, esse camarada sai para a rua, vai dar um rolê, encontra desafetos, encontra inimigos dele que cobrem ele na pancada, ele no cacete. E aí ele cai desacordado. Tudo bem? Cai desacordado. Posteriormente, quando o socorro chega, constata o óbito dele. Só que quando ele vai para o exame de necrópsia, percebe-se que ele morreu em razão da ingestão do veneno. Caralho. Então, mulher deu veneno, camarada foi para a rua e apanhou. Então você tem a causa veneno, tá? Vou colocar só aqui. Causa 1, veneno. Causa 2, pancada. Só que constata-se aqui que o que causou a morte dele foi o veneno. Nesse caso, o comportamento paralelo vai ser tratado de que forma? De maneira tentada. O tratamento jurídico é que aqueles que espancaram o indivíduo para tirar-lhe a vida respondem pelo homicídio na forma tentada. Então aqui é tentativa. Vocês vão ver a consequência aqui, beleza? Com causa absolutamente independente, concomitante. Imagina aqui de novo, a mulher, como causa 1, querendo tirar a vida do marido, ministra veneno a ele. No exato momento que o camarada está tomando a bebida com veneno, ele recebe disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo,
aonde constata-se que foi o disparo da arma que produziu a causa mortis. A mulher queria matar, mas ela conseguiu matar pelo modus operandi dela? Não. Então ela responde pelo quê? Tentativa. Eu tenho uma conclusão aqui para essa concausa, só que eu preciso que você entenda o exemplo para que tudo faça sentido. Na concausa superveniente, você tem um evento completamente aleatório e posterior à causa originária. Olha só, causa 1, eu sempre vou trabalhar com o exemplo do veneno aqui. Veneno. Mulher ministra veneno para o marido. O marido vai lá, toma um gole, ó. Que delícia! E aí o camarada vai lá e senta morgadão no sofá da sala. Quando ele tá morgadão lá, cai um lustre na cabeça dele. E aí esse lustre causa-lhe um traumatismo crânioencefálico e ele morre em razão dessas lesões. Então você tem a causa 1, veneno, e você tem a causa 2, a queda do lustre. O que você tem aqui? O lustre, a queda do lustre, foi o que produziu o resultado, a causa mortis. E o comportamento paralelo vai ser punido a título de tentativa. Lucas, mas você falou que tinha uma conclusão aqui. Sim, sim. Qual que é a minha conclusão aqui para as concausas absolutamente independentes? É que o comportamento paralelo, o comportamento que não produziu o resultado, ele vai ser punido a título de tentativa, sempre. Beleza? Ele vai ser punido a título de tentativa. Show? Beleza? Então aqui você percebe, você tem causas completamente aleatórias, que não tem absolutamente nenhum tipo de vínculo entre a causa originária e a causa que produz o resultado. Suave? Bora lá então para as concausas relativamente independentes. Elas podem ser pré-existentes. Então aqui nós vamos usar o exemplo do indivíduo que é hemofílico. É um problema de coagulação do sangue, onde o indivíduo com um pequeno corte sangra até morrer. Veja, você imagina aqui que numa causa 1, o indivíduo, de maneira pré-existente, o indivíduo é portador de hemofilia. Portador de hemofilia. Legal? É uma causa que já é pré-existente. Você, conhecendo essa situação hemofílica do agente, você vai dar só uma facada no braço dele, com a intenção de matar. Você dá só um... Passa-lhe a faca. Show? Conhecendo essa situação. Você passa a faca, o indivíduo sangra até morrer. Então, olha só, a causa 2 seria uma facada simples. Só que o indivíduo morre. Então, nós tínhamos a causa pré-existente aqui, que seria a hemofilia, e com uma facada simples você tira a vida dele. O comportamento paralelo aqui, o indivíduo morre em razão de hemorragia. Vai ser punido por qual conduta? Crime consumado. Crime consumado. Se você tem o conhecimento da causa pré-existente, você vai responder pelo homicídio consumado. Galera, e você que está assistindo aí, você tem a facilidade de poder parar, ir além, anotar. Eu não consigo construir todo o exemplo desenhando bonitinho aqui, senão a gente perde muito tempo, tá? Então eu só estou colocando aqui os principais bizus para que você tenha essa noção, tá? Mas veja, o agente deve conhecer essa situação aqui. Se você, querendo matar uma pessoa, você vai para dar uma facada, você só pega de raspão. E essa pessoa morre em razão da hemorragia porque ela já tinha hemofilia. Você só pode responder por tentativa, tá? Agora, se você conhece a situação do agente e você dá só um rasguinho, e isso causa a morte da pessoa, você vai responder pelo resultado.
Tranquilo? Isso aqui já é pacífico no STJ. A concausa relativamente independente concomitante. Vamos chamar aqui a nossa causa 1, o indivíduo que é portador de doença cardíaca. Doença cardíaca. E a causa 2, um disparo que não atinge. Imagina o seguinte, eu, Lucas, quero matar o Matheus. Só que o Matheus já é velho, ele já tem 70 anos. Eu sei que ele tem um grave problema cardíaco. Perceba, eu tenho que saber. E aí, um belo dia, eu espero ele. Na hora que ele atravessa na minha frente, na direção dele para matá-lo, só que eu erro. Só que no exato momento que eu disparo, ele tem um colapso nervoso, o coração dele para, ele cai e morre. Então percebam, as duas situações ocorreram simultaneamente, o meu disparo e o ataque cardíaco dele. Eu vou responder pelo quê? Pelo resultado. Então eu, conhecendo a situação dele, produzindo o resultado, ainda que com outro nexo, eu vou responder pelo homicídio consumado. Homicídio consumado. Já mudou um pouquinho lá das absolutamente independentes. Aqui as causas, elas têm relação entre si. E por derradeiro aqui, a concausa relativamente independente, superveniente, que está prevista lá agora sim no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que é onde nós temos a exceção. Lembra que lá no caput nós temos a teoria da conditio sine qua non? Aqui nós temos a chamada teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. E aí você vai lembrar da redação do artigo 13, parágrafo 1º aqui, que vai estabelecer o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, exclui a imputação do resultado para esse agente, tá? Então, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos até então praticados imputa-se a quem efetivamente os tenha praticado, a quem os praticou anteriormente. O que você precisa entender aqui? Nessa situação, você tem uma causa originária, mas você tem a superveniência de uma causa, você tem uma causa, ó, perceba, vamos imaginar aqui, ó. Você tem a causa 1, que é um disparo de arma de fogo. Então você tem uma causa. Eu querendo matar o Matheus, eu dei um disparo de arma de fogo nele. Só que aí eu vou ter uma causa 2, e essa causa 2, ela vai produzir o resultado por si só. Ela vai produzir o resultado sozinha. Mas percebam, essa segunda causa, ela é relativamente independente. Por quê? Por que que tem essa relação? Porque se não fosse a causa 1, a causa 2 não aconteceria. Então, olha só. Eu disparei contra o Matheus. O Matheus foi resgatado e colocado numa ambulância. No caminho, essa ambulância sofre um acidente e o Matheus morre em razão de traumatismo crânioencefálico. Não tem nada a ver com o disparo, não teve hemorragia, nada. Foi em razão das múltiplas fraturas que foram decorrência do acidente. Nesse caso, a causa 2 aqui, acidente de ambulância, que foi a causa mortis. Eu respondo pelo quê? Eu respondo pela morte dele? Não. Eu respondo aqui por tentativa de homicídio. Porque houve, na hipótese, uma causa que, de maneira independente, produziu o resultado. Então, a superveniência de causa relativamente independente,
que produz o resultado por si só, exclui a imputação do resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Sacou? Então, eu dei disparo no Matheus, causa 1. Ele não morreu. É colocado na ambulância, é levado para o hospital. Lá no hospital, nós temos um incêndio e ele morre queimado. Eu respondo pela morte dele? Não, porque o incêndio por si só produziu o resultado. Uai, mas se não fosse o disparo, ele não estava lá. Então você tem essa relação, mas eu respondo pelo que eu pratiquei até então. Tentativa de homicídio. Porque a causa do resultado, ela não tem relação com a minha conduta. Nós temos aqui uma chamada quebra do nexo de causalidade. Nós temos um desvio do nexo causal. Tudo bem? E sempre que você tiver esse desvio do nexo causal, o comportamento originário lá vai ser punido a título de tentativa. Por quê? Nós temos condutas posteriores aqui que não representam esse rompimento do nexo causal. Lucas, me dá um exemplo. Então aqui eu falei, eu disparei contra o Matheus, ele foi levado ao hospital e no caminho ele morreu vítima de acidente ou do incêndio. Aqui nós temos a quebra do nexo causal. Por quê? Se você dispara contra uma pessoa, é coerente você imaginar, não, eu estou atirando nela, eu quero que ela morra, mas eu quero que ela morra no acidente no caminho. Eu quero que ela morra queimada no hospital. Lógico que não. Aqui você tem um desvio do curso causal. Agora, você efetuou disparos no Matheus. Coitado, todo mundo vai matar o Matheus. Efetuou disparo no Matheus. Ele foi encaminhado ao hospital e morreu em decorrência de erro médico na cirurgia. É uma situação lógica que ele possa morrer numa cirurgia em decorrência da minha conduta? Sim. Nesse caso, eu respondo pelo resultado, porque a concausa, ela não produziu o resultado por si só. Já é um desdobramento lógico. Ele morrer numa cirurgia, ele morrer em decorrência de uma infecção hospitalar, ele morrer por hemorragia, tudo isso é consequência lógica. Então, quando você tem o comportamento 1, mas você tem a causa 2 como um desdobramento lógico daquela causa original, eu respondo pelo resultado. Agora, se a causa secundária produz o resultado por si só, aí eu excluo a imputação do resultado para esse agente. Beleza? Tranquilo? Então, com esse quadro lindo, Matheus, se você puder puxar lá do começo aqui, dá uma lambidona aí, tudo, para quem quiser anotar, printar ou simplesmente fazer a anotação, é muito válido, tá? É bem importante. Segura aí, fechou, tá top. Beleza, galera? A gente passou um pouquinho do prazo programado, mas é pouca coisa, tá dentro do limite permitido. Nessa aula aqui, importantíssima, sobre causa e concausa. Quero chamar a atenção só para a gente arrematar, para você lembrar que no artigo 13 caput você tem a chamada teoria da conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes, e no artigo 13, parágrafo 1º, a chamada teoria da causalidade adequada, que só faz referência à concausa relativamente independente, superveniente, teoria da causalidade adequada, onde você analisa aquilo que foi uma causa propulsora do resultado. E só lembrando, se você tem uma concausa relativamente independente que por si só produz o resultado, você vai excluir a imputação do resultado para esse agente e o agente só responde pelos atos até então praticados. Beleza? Valeu! Muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto. Forte abraço.